Será que o Pedro vai sair do Flamengo? Filipe Luís fala sobre a situação de Pedro nessa coletiva pós-jogo contra o São Paulo. Conta para o Pedro do próximo jogo como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Parece que o maior problema de Pedro foi sobre, depois da lesão, ele não treinar bem, ou ele não querer treinar, ou o que foi por isto está aqui a dizer, e assim também ter os piores valores. E pelo que parece ele teve também um problema com a direção do Flamengo, e foi por isso também para ele se desculpar com os seus colegas, para ele se desculpar com toda a gente pelo que ele fez, mas não há nada muito explícito o que é que ele fez, mas deve ter sido alguma coisa no treino, de ter voltado agora de lesão, deve não ter treinado bem, ou não fez fisioterapia. Mas nada disto é certo, é apenas uma especulação do que pode ter acontecido. É isso. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está obviamente muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, E parece que o Filipe Luís vai explicar mais o que aconteceu, então vamos ver o que o Filipe Luís disse. primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim, aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas
Obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam de fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo ou um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou. Mas como eu falei, números muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Nós podemos ver aqui também, o Pedro realmente não partiu, nem era reserva em nenhum dos jogos do Flamengo. O Pedro realmente está aqui na titularidade nem em nenhum jogo, e nem neste jogo contra o Santos que aconteceu ontem, o Pedro não jogou e também não estava aqui nas reservas. Então é uma situação muito delicada, porque parece que não foi indisciplina, foi apenas uma falta de resultados. Por ele ter voltado de lesão agora, talvez ele não esteja no nível dos outros jogadores, e é normal que, se um jogador esteja muito abaixo, não seja convocado para o jogo. O Pedro era um atacante que toda a gente dizia ser um dos melhores do Brasil, que marcava imensos gols por temporada, que era um craque do Flamengo, e agora nem na equipa titular não está na equipa reserva. Então é uma situação muito estranha. Mas o Pedro falou aqui nas suas redes sociais sobre o que aconteceu. Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. Ou seja, parece que já foi esclarecido pela direção do Flamengo e pelo treinador também, e ele está só a avisar a torcida, os fãs. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter-me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Ou seja, parece que alguém pôs o Pedro à venda neste mercado e o Pedro não gostou disso, e é normal, porque o Pedro não estava à espera e deve ter sido muito mal para ele também ver isto. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, o meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não foi relacionado. Ou seja, ele aqui realmente está a assumir que não treinou bem, não jogou muito bem, e por isso, compreendo, não ter sido convocado para os jogos do Flamengo. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aqui ele deve estar a falar sobre a forma que Filipe Luís falou sobre o Pedro e sobre o que estava a acontecer. Ele ter sido desrespeitado. Foi por isso que ele estava a dizer que ele não estava a querer treinar, que ele não estava a jogar bem. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Ou seja, já esclareceu tudo aos seus companheiros, já pediu desculpas como foi por isso sugeriu, e os companheiros e a direção, acho, pelo que parece, já está tudo esclarecido. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações, Rubro-Negro. O Flamengo ontem jogou contra o Santos e ele deve estar a falar sobre esse jogo. O Pedro aqui tenta explicar o que aconteceu e explicar a sua visão, e realmente dá para perceber o que aconteceu. Mas Filipe Luís voltou a falar na coletiva contra o Santos. Então vamos lá ver o que Filipe Luís. Para o canal Paparazzo Rubro-Negro. Felipe, não tem como não te perguntar, hoje é o segundo jogo que o Pedro fica de fora, o Pedro não é relacionado. Eu queria saber um pouco de você, como é que foi a semana, o que rolou durante a semana. A gente teve notícias de uma possível reunião entre vocês, interna no grupo. Eu queria saber como foi a semana, o motivo, novamente, da ausência do Pedro, e se agora que o Bruno Henrique está suspenso contra o Fluminense, tomou o terceiro amarelo hoje, se você conta com o retorno do Pedro para o fim de semana. Obrigado. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Aqui o Filipe Luís disse que o assunto realmente já está encerrado, e pelo que o Pedro disse, ele também já tinha esclarecido tudo com os companheiros e com a direção do Flamengo, então parece que já conversaram e o Pedro realmente deve voltar a treinar e talvez deva voltar a jogar nos jogos, sendo assim titular, e deve ser um assunto realmente muito difícil para o Pedro, pessoalmente. E este vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Gostaram, não esqueçam de deixar o vosso like, inscrever-se no canal e ativar o sininho. E até já!